Isso. Então vamos lá, né? A gente vai se apresentando, as pessoas vão entrando. Isso né? mesmo. Então eu vou me apresentar aí para as que eu não conheço, tá? Sejam bem-vindos. Sim. Tá? Meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga, trabalho com autoestima da mulher, sexualidade, né? Todas essas demandas da clínica, né? Gosto muito de atender mulheres, né? Com o intuito de empoderar as mulheres, né? E quem está aqui, quem não tem família, né? Nós somos constituídos dentro da nossa família. Então, por mais que eu trate autoestima, depressão, ansiedade, a gente tem que ir lá na raizinha, né? Que é a nossa família. E muitas vezes a gente tem que descobrir que os nossos traumas, os nossos problemas, os nossos entraves, as nossas soluções também estão lá nessa família. Né? Sim, então, verdade. Por isso que eu convidei a Ana, né? Porque a Ana é psicóloga sistêmica e a sistêmica ela tem um direcionamento aí para a família, né? Para o nosso sistema familiar. Então eu vou passar aí para ela nos contar aí, né? Um pouco sobre ela, como que funciona. Isso. Pois então, sou psicóloga Ana Paula Nascimento. Eu gosto dessa abordagem, né, conhecida dentro da psicologia como psicologia sistêmica. O fundamento, né, é pensar que todos nós somos oriundos de um sistema, né, e que um sistema está interligado a outro sistema, né? Então a gente não está sozinho nesse mundão de meu Deus, né? A gente tem sempre muitos elos de ligação. No mínimo 7 antes de nós, e depois de nós, mais pelo menos 7, para ficar a nossa marca, né? Então, assim, tem um precursor, né, da sistêmica que eu gosto demais, que é o Bert Hellinger, e eu sempre posto muitas coisas sobre ele, sobre, né, as leis que ele trouxe para nós, né, a ordem, o equilíbrio, que são, né, duas leis que eu estou trazendo aqui nesse momento, que fazem, assim, traz um eixo mesmo, né, para as nossas vidas. Então, quando você me convida, né, para estar aqui com você, nessa segunda-feira, né, para falar sobre autoestima dentro da sistêmica, eu fiquei muito feliz, né, porque faz todo sentido a gente pensar o quanto que a nossa família é a precursora, né, desses sentimentos, dessas emoções que a gente tem vivido, tanto positivamente como não tão positivamente. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né, assim. A gente herda muitas coisas são aprendidas e outras coisas são geradas, né? Assim, a gente traz mesmo no gene da gente a nossa origem, né? Mas é isso. A princípio, né, a sistêmica vem trazer isso pra gente. Acho que a gente já pode começar a falar um pouco do tema, né? Assim, acho que é bem importante. Depois, quem quiser deixar alguma pergunta aí pra gente, pode ficar à vontade, né? O que pode trazer aí, né, ou ser um causador dessa baixa estima relativamente ligada à psicologia sistêmica ou a esse sistema, né? Acho que um sintoma que a gente pode trazer de pronto, assim, é quantas vezes nós, dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das nossas mazelas, a gente vai entender, ou perceber, na verdade, que a gente está, parece que está amarrado a alguma coisa que a gente não consegue caminhar, né? Então, assim, a gente tem uma sensação muito ruim de que a vida da gente não segue, que a gente não consegue alcançar alguns objetivos, que a gente... E por aí vai, né? A gente vai vendo coisas que vão deixando a gente cada dia mais para baixo, né? Então, é como se a vida da gente não fluísse. Aí a gente olha para a vida do vizinho ali do lado e fala assim, mas é engraçado, a vida dele, ele não faz nem tanto quanto eu, e a vida dele tá só fluindo, né? Eu não vejo as coisas dele dando errado, só dando certo. Mas por quê? Porque cada um tem uma forma, né? Cada um tem um sistema. E aí o sistema da outra pessoa pode ser de uma forma um pouco mais positiva, talvez, ou a forma como ele encara a vida, como ele foi tratado lá na primeira infância, né?
Aí a gente vai pensar assim, o que seria uma ideia básica de autoestima, sabe? Eu fiquei pensando nisso assim. E como que ela é um fator de grande influência nas nossas vidas, né? Porque vai além do que eu sou hoje, né? Se a gente tem o cabelo anelado, se a gente tem o cabelo liso, se a gente tá mais gordinho ou mais magrinho, não importa, né? Então, assim, como que essa autoestima ela pode trazer pra gente uma influência nos aspectos assim, psicológicos, mentais, e de acontecimentos externos que podem trazer para a gente uma baixa estima, que pode vir desde a primeira infância, inclusive, quando a gente é comparado com outro irmão, com um filho da vizinha, com um primo, né? Na adolescência isso fica mais gritante, né? Então, assim, autoestima é isso. Colocam muita expectativa, né, nos filhos. A gente trabalha a questão do filho idealizado e do filho real. E aí os pais vão colocar todas as suas frustrações em cima daquele filho real, né? Isso também contribui para a nossa autoestima, né? Sim. E a gente tem que ressaltar que a autoestima ela é construída desde a infância, né? Sim, com certeza. Ela é constituída ali. E aí você falou que aí a gente vai crescendo, isso tudo vai se realçando. Na adolescência a gente sabe que é um período mais difícil, de muitos conflitos, entre o que você aprendeu dentro de casa e o que você traz da rua. Você quer implantar o que você traz da rua para dentro da sua casa, mas aí aquele sistema não permite, você passa a não caber dentro daquele sistema. Então são todos... Começam os conflitos. Começam os conflitos, né? E a gente sabe que a adolescência vem a questão hormonal também, né? Não é só os fatores psicológicos, mas também as questões hormonais, e aí junta com toda essa confusão toda aí chegamos cá nós, na fase adulta. Como? Por isso agora eu quero explicar um pouco, né? Porque a gente falou um pouco o que é a autoestima, que é o que tá dentro de mim, né? O que eu sou e aquilo que eu represento para o outro, né? Então, se isso tem... O que o outro vê é o que me realça, é o que me faz ter uma autoestima equilibrada ou até mais acentuada, né? Quando isso é criticado de forma, né, negativa, a gente fica com baixa estima, vamos dizer assim. Mas o que é sistema, gente? O que é sistêmico, né? Ou o que é sistêmica, né? Às vezes a pessoa nunca ouviu falar disso e fica com aquela dúvida, mas esse povo está falando doideira aí, né? Essas duas psicólogas estão falando bobagem. Não, gente. O que é o sistêmico, né? É um todo, né? Quando você traz aí, que eu achei pertinente, por isso que eu estou tentando explicar um pouco melhor isso, quando você fala, quando é adolescente, o que acontece com o adolescente? Que tudo fica realçado, né? Então crescem as orelhas, o nariz, as espinhas, os pés, os cheiros mudam, viram um tanto de coisa, né? Quando a gente pensa nesse todo, esse é um sistema. Quando eu penso no organismo, né? Cada um de nós temos vários sistemas, né? Nós temos sistema respiratório, nós temos sistema digestivo, isso tudo a gente aprendeu na biologia, lá no ensino médio, né, no primário, depois no ensino médio, ensino fundamental, né, que mudou tudo. Então, assim, a gente é construído e constituído de vários sistemas, né? Então, quando a gente pensa no sistema respiratório, por exemplo, que ele faz toda essa troca, né, do oxigênio, do gás carbônico, leva sangue para todo o organismo, transforma todas as células, porque é ele que nutre, através, né, do seu transporte, ele nutre todos os órgãos. Então, isso é um sistema. Então, quando a gente tem esse sistema, a gente também tem esse sistema externo aqui, que são as nossas famílias, são os nossos amigos, são os nossos parentes, porque são coisas bem diferentes, né? Tem uma prima aí entrando, uma querida, assim, boa noite, Cíntia, obrigada. Né? Ela é parente, ela não é família, né? Assim, embora a gente considere como família. Mas família é aquele grupo, né, que vive junto, debaixo do mesmo teto. Então, mãe e filhos constituem o sistema familiar, e aí vem
como a gente diz, né, popularmente, os agregados, que seriam os familiares, né, os primos, os tios. E aí tem alguns sistemas que colocam, inclusive, primos de segundo, terceiro grau como família muito próxima, né? Se considera como uma família íntima mesmo, porque existe algumas coisas nesse sistema que os une, que os empodera mais e os fazem ficar mais próximos mesmo, que é muito legal, né? Então, assim, o que é sistêmico, né? É isso que vai nutrindo um ao outro, né? Alimentando de forma positiva, e bom quando é, e às vezes de forma não tão positiva, que eu também acho que é legal, tá? Eu assim, ficou doida. Não, porque o negativo muitas vezes é positivo, né? Porque faz com que a gente abra os nossos olhares e percebamos o quanto a gente precisa melhorar em alguns aspectos. Então, eu sempre falo que de um limão a gente pode fazer uma limonada sim, né? E uma limonada bem gostosa para aproveitar todo aí esse eixo que existe atrás de nós. E vale ressaltar também, se a gente é alimentado por esse sistema, né? A gente sabe que não tem sistema perfeito, né? A gente tem que trabalhar bem isso aqui e entender que não existe família perfeita, né? Porque a sua mãe, ela veio lá de uma família, o seu pai, ele veio lá de outra família, e trouxe a herança dele de cá, e trouxe a herança de cá, e se uniram. E aí vão vir as desavenças, vão vir desde as questões genéticas, né? Quando a gente vai lá no médico, ele diz assim, vocês têm algum parente que tem hipertensão? Vocês têm questões de diabetes na família? Tem câncer na família? Vai até dessas questões e até das questões também dos vícios que essas pessoas trazem, das manias, das neuroses, né? Vem de tudo isso. Então, nós somos alimentados de tudo isso. Então, as pessoas, nossos pais nos alimentam daquilo que eles foram alimentados. Com certeza. E aí a gente cresce, né? E aí vai para a escola e começa a encontrar com outros núcleos, com outros sistemas, e aí começa a aprender também, né? Que muitas vezes vão cair no julgamento. Será que é bom? Será que não é bom? Será que você está andando com fulano? Como você vai ser visto? Né? Então, assim, vem todo um julgamento social aí embutido. Né? Mas isso, gente, já faz parte do sistema, né, social, que é um outro sistema. Então, olha que fantástico, né? A gente é um sisteminha, né? Eu sou um sistema que estou inserido em vários sistemas. Né, o sistema profissional, que a gente tem todo o código de ética para seguir, a gente tem o sistema do nosso bairro, da nossa rua, da nossa vizinhança. Então, assim, são vários sistemas que interferem em nós mesmos, né, como que a gente vai ficar, como que a gente não vai ficar. Então, assim, mas o primeiro sistema que interfere diretamente, ou talvez indiretamente na nossa estima, quanto baixa, é a família. Porque a gente sempre vai precisar desse amparo familiar para ser o que somos. Né? Esse é o nosso grande referencial. Pode vir uma pergunta a partir daí, né? Assim, Ana, mas e quando aquela criança nasce e, por exemplo, a mãe morre no parto? Como é que fica essa questão? Né? Ela não vai ter essa referência materna. Vamos lá, ela não vai ter a referência materna presencial, né? Mas ela vai ter uma influência, sim, dos genes que vão ser trazidos, da participação dessa família, né, nessa criação, nesse crescimento. Sim. E tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente ressaltar nisso, que muitas vezes, quando a gente quer incomodar o outro, e aí vamos falar, né, de mães, de avós, né? Porque essas são as matriarcas de todas as famílias, né? Então, assim, a minha mãe é matriarca da minha família, eu serei, assim, né, sucessivamente, e por aí vai. E aí, o que acontece? Vamos dar um exemplo, assim. Por exemplo, vamos supor, minha mãe vira para mim e fala assim, você, Paula, é teimosa como a sua avó Maria. Né? Ela está trazendo duas coisas muito importantes, assim, né? Ela está trazendo um antepassado, que é minha avó, né?
e está ressaltando um ponto que para ela não é tão positivo, que é a teimosia, que eu represento isso para ela, né? É uma característica que é da minha avó, que poderia ser do meu pai, né? Ela poderia falar assim, Paula, você é teimosa como seu pai. Vamos pegar lá a segunda geração, como também a de origem, né? Então, assim, sempre que a gente vai verbalizar isso, ou mesmo que a gente não verbalize, mas às vezes a gente pensa isso, né? Parece que isso fica como se a Paula fosse muito ruim, porque ela é teimosa. Mas é só uma característica, gente. E por que não a gente não falar um pouco, né, sobre essa questão, né? Parece que é uma parte que não presta e que isso deixa de fazer parte da minha estima, né? Sim. E ser teimoso não é tão negativo assim. Às vezes é preciso que a gente seja mais obstinado para a gente conquistar as nossas próprias coisas. Richard, prazer você aqui, querido. Obrigada. Um querido, viu? Gente, até aqui o que a Ana está falando, né, das nossas características que a gente herda, de quando um quer ofender a gente, trazendo um ponto negativo lá daquela avó, daquele pai, até aqui está fazendo sentido para vocês o que a Ana está falando? Tem alguma dúvida, né, que aí a gente pode esclarecendo ao longo, né, da live? Sim. E aí é de extrema importância a gente ressaltar essas questões mesmo, porque aí eu acho impressionante como que dentro do seio familiar, às vezes, as pessoas querem sempre ressaltar o negativo, né? Você é igual fulano, mas pro lado negativo. São vários exemplos que a gente tem disso, né? E às vezes a gente escuta também. Tem aquelas famílias que são mais saudáveis que a gente escuta, não, você puxou isso da sua família, sua família tem essa característica positiva, né? Isso é constituído a nossa autoestima, né? Tanto das coisas que, ao ponto de vista de alguns, são negativos, e quanto ao ponto de vista de outros, isso é positivo, né? E assim, e eu sempre tento trabalhar com as minhas pacientes o seguinte, que quando fala assim, você puxou a sua mãe, você puxou a sua avó, com algum comentário negativo, eu sempre falo assim, mas o filho do vizinho às vezes tem essa característica, o seu colega de trabalho tem essa característica também, então não é único isso da sua família. Sim, por exemplo, dentro desse exemplo que eu trouxe mesmo, ser teimoso, quem você conhece que não é teimoso? Em algum momento da vida você vai teimar com aquilo, você vai persistir naquilo, né? Infelizmente, e até para a gente aprender muitas vezes. Vamos pegar um exemplo de infância mesmo. A criança com 1 ano, 2 anos, que está já começando a caminhar, está engatinhando ali, o que ela faz muito, que a gente fica com muito nervo, né? Ela sobe nas coisas, ela quer enfiar o dedo na tomada, né? Enfiar o dedo na tomada nem vai acontecer, né? Porque não vai entrar, mas se ela colocar alguma coisa naquele orifício, com certeza ela vai tomar um choque, não é mesmo? Então a gente começa a dizer os nãos, né, nesse momento. E a criança continua teimando que ela tem que pegar, ela tem que fazer, ela tem que subir, ela tem que abrir a gaveta, ela vai apertar o dedo, mas ela vai lá. Enquanto não acontece, né, o modelador, né, infelizmente, às vezes reforçador positivo ou negativo, né, comportamental, vai dizer isso, né? Exatamente, né, assim, você vai reforçando o outro nesse sentido. Não, pode fazer, não pode fazer, é legal, não é legal. Então, assim, só que o que acontece? A gente já escuta tanto não na nossa primeira infância, e isso é geral, gente, independente da nossa geração aqui que está presente conosco, e como diz um amigo meu, né, assim, se você estiver vendo essa live daqui em 3030, né, que você possa entender que nessa época a gente está falando disso porque as pessoas ainda não compreenderam que lá na primeira infância a gente tem um reforçador negativo no sentido, né, de dizer que não pode, não pode, não pode. Porém, quando a gente fica um pouco mais velho, que compreende mais algumas coisas, o que a gente faz? A gente esquece como se diz não. E aí, tudo que o outro fala com a gente vai fazendo o quê? Sim, senhor, sim, senhora, né? Vou fazer, não dou conta, mas eu vou fazer. E aí, o que acontece? Eu me sinto incapaz, impotente, minha estima vai para onde? Lá pro pezinho. Né? Então, assim, a gente está indo e vindo na live exatamente falando ao mesmo tempo, porque é o que acontece. Né? A gente é modelado lá atrás e muitas vezes a gente se perde nessa modelagem
né? E ficando num lugar assim, não sei dizer não. Sim. E aí vem os sofrimentos maiores. E quem aqui na live que está aí assistindo, está acompanhando, tem dificuldade de falar não? Principalmente para a família. Boa pergunta. Vai aí, excelente comenta pergunta. Quem tem dificuldade de falar não. Porque o que a gente mais trabalha na questão da autoestima, quando a gente chega, né, no consultório, uma paciente que está aí com vários sintomas de baixa autoestima, um deles que está sempre junto, essa pessoa não sabe falar não. Sim. Ela não sabe falar não, porque ela quer agradar o outro o tempo todo, ou porque ela tem medo do abandono, ou porque foi ditado para ela que para ser bom tem que agradar o tempo todo, para ser amado, né? Então, é essencial a gente aprender a falar não, né? Ah, mas quando se fala não? Quando aquilo que você vai fazer não está dentro do seu propósito, quando aquilo que você vai fazer não está de acordo com o que você planejou no seu dia, quando vai te deixar um desconforto. E por que não falar não, né? Então, é importante a gente aprender a falar não. A Nath está aqui falando, né? Só tomo na cara. Entrou a Lari falando... A Larissa falando que ela tem dificuldade de falar não, né? Gente, não é tornar aquela pessoa assim, que fala não para tudo. Mas é tornar aquela pessoa que fale não, de acordo com aquele não seja algo que vai te prejudicar, né? Você aprende a falar não, no sentido assim, vem cá, te pede cartão de crédito emprestado. Vamos lá, um evento básico que acontece, né? Tudo bem, tem aquelas pessoas que a gente sabe que paga direitinho e tal, vai pagar, mas e aí? Quando você precisar do seu crédito, do cartão, você tem? Se alguém já veio cá e já gastou, quem que vai sair prejudicado? Né? Então é importante a gente aprender a falar não. Esse não saber dizer não, né? Olha a redundância, pode nos acarretar fenômenos assim catastróficos na nossa vida, né? Então, assim, a gente tem que estabelecer esse limite entre nós. Dentro de nós, inclusive, né? Porque é de dentro para fora, inclusive. Falando, né, da experiência dela, né? Sumiu o comentário dela aqui. Que ela, por ser a irmã mais velha, né? Parece que teve que ser exemplo, né? E aí não aprendeu a falar não, né? A Aline também deixou o comentário aqui que ela está aprendendo na terapia, né? A como falar não, né? E tem que vir mesmo para terapia aprender a falar não. Engraçado, né? Exatamente. Porque quando a gente vai buscar a psicoterapia, a gente, independente da abordagem, a gente está buscando autoconhecimento. Quando a gente busca autoconhecimento, a gente vai encontrar o quê? O autoconceito, né? Que é se conhecer, se falar assim, quem sou eu? Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que a gente tem dentro da psicoterapia a ser respondida, né? Quem é você? Né? E quando eu lanço essa pergunta, o povo fica doido. Quem anda? Eu não precisa responder, calma. Vai com essa pergunta para casa e fica com ela. Né? Ressignifica o seu eu. Porque é isso, gente. A psicoterapia é autoconhecimento. Né? E quando a gente fala de psicoterapia, a gente não está falando de um lugar bonito, de uma floresta encantada, que a gente vai ter só flores, borboletas e pássaros coloridos. Não, gente, a gente vai ter muita cara no chão, muita brita, muito joelho na pedra, para a gente poder se tornar o que a gente é. Mulheres fortes, homens fortes, empoderados, que sabem dizer não e sim no tempo oportuno. Né? Às vezes a pessoa fala assim com você, Ana, você podia fazer tal coisa, agora não vai dar não. Há um tempo atrás, isso para mim também era difícil, né? Eu sempre arrumava um jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro de encaixar tudo e todos e ficar bem para todo mundo. Mas isso, gente, me trazia um constrangimento e uma dor muito grande. Por quê? Às vezes eu ficava sem dormir, às vezes eu ficava sem, né? Eu me lembro de um trabalho que eu tive antes de estar psicóloga, que assim, era um trabalho que eu amava fazer, né, e como tudo que eu pego para fazer eu faço com maestria, porque eu gosto do que eu faço, mas chegou um ponto que eu tive que falar, gente, não dou conta mais, né, eu estou assim, estagnada, porque a gente às vezes começava a trabalhar às 9 horas da noite, e era meia-noite e a gente ainda estava trabalhando,
né? Então, assim, era um negócio desenfreado. Então, você está podendo, né? Você está livre, você vai ficar aqui, né? Você está de sobreaviso no final de semana. Eu estou de sobreaviso no sábado? Não, no final de semana. Então, assim, eu não tinha final de semana, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha de noite, não tinha nada, gente, né? Então, assim, você não tem vida própria. Agora, quando você começa a dizer não, a coisa começa a mudar, né? Então, eu vou fazer uma trajetória. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu fui fazer psicologia e estudei de manhã. Meu turno era matutino, né? Ana, mas e como é que você trabalhava? Eu trabalhava depois da faculdade. E aí eu ia da faculdade para o trabalho, e lá, às vezes, eu entrava no trabalho 1h30 da tarde, saía do trabalho 10h30 da noite, 11 horas da noite, para no outro dia sair de casa 5 e pouco para ir para a faculdade, porque era longe a minha faculdade, eu tinha que pegar a van me buscava na porta da minha casa, mas eu tinha um trajeto, né? E aí a aula começava às 7h30 para terminar às 11h30. Então, assim, Ana, você é melhor do que os outros? Não, gente, não é questão de melhor ou pior. Só que chegou um ponto que eu não estava dando conta mais, desse batido, né? Tinha dia que eu conseguia sair 7 horas, mas tinha dia que eu saía meia-noite. Não dá. Né? Então, assim, a gente tem que mudar a forma de dizer, né? Então, assim, olha, vamos melhorar esse esquema, porque esse esquema não está sendo legal para mim. Então, hoje, né, passado alguns anos, eu olhando essa história, eu vejo que a gente ressignificar dentro da gente e saber colocar para o outro, esse não é tão dolorido assim, não, gente. Ele vai chegar de uma forma tão legal que o outro vai falar assim, nossa, é mesmo, né? Você falou um negócio que serve até para nós. Não é benefício somente para você, é um benefício conjunto. E aí a gente interage no sistema mais uma vez. Eu vi que tem comentários aí, Patrícia. Tem. Foi interessante, né, voltar até o que você falou, que o processo de terapia e autoconhecimento não é nem uma floresta encantada, não é nem um mar de rosas, porque eu não sei de quem que é essa paciente que está aqui, sabe, falando que tomou umas surras da psicóloga. As minhas falam isso também. Nossa, Ana, tomei uns bofetes aqui, falei, que bom, é isso mesmo. Levanta e vamos que vamos. Psicóloga e tal, que tá aprendendo com a psicóloga a falar não, que a psicóloga é brava. Ela chega lá e fala assim, não, eu fiz um negócio, você vai brigar comigo. Eu não brigo, né, com ninguém, mas a minha cara condena, assim, né? E tal. E é isso aí. Pois é, né? Terapêutico é esse, mas quando a gente fala que deu uma surra, é com muito amor, com muito carinho, porque a gente quer que esse paciente evolua, que saia dessa área que está fazendo mal para ele, que está fazendo mal para essa autoestima dele. Então, assim, a gente vai falar uma, vai falar duas, e vamos, esse lugar que você tá não tá legal mais, né? E a pessoa vai ressignificando. Aí a Nath falou que eu tô meio surra, mas estou aprendendo. Né? Que ótimo, muito bem. Assim, eu sempre falo assim, ganhou estrelinha da semana. Então é isso, esse processo de autoconhecimento, esse processo de aprender a falar não, é difícil, é doloroso. Eu falo com as pacientes assim, ó, as pessoas vão estranhar, as pessoas de início vão achar péssimo, alguns vão afastar de você. Mas aqueles que te entenderem e que não forem egoístas vão ficar. E aí que legal vão ser os que vão ficar. Né? E você não tem que preocupar com quem vai, com quem fica. Você tem que preocupar com você. Né? Como que Perfeito. Como que a sua saúde mental está? Né? A sua saúde mental tem que estar em dia até para você conviver bem com quem não te faz mal. Porque quando você está doente... você está com doença mental, você não sabe mais quem te faz bem e quem te faz mal, não. Você já coloca todo mundo no mesmo saco e vai. Eu hoje não atendo crianças, sabe? Mas quando a gente se propôs a falar disso, não tem como não falar das crianças, né? De como que isso é formado lá embaixo mesmo, né? Essa comparação que vem assim, do físico, do comportamento, do desempenho acadêmico, do desempenho esportivo. Você viu o Joãozinho da Maria? O Joãozinho da Maria joga futebol muito bem. Por que você não joga futebol igual ele? Primeiro, porque eu não gosto de futebol, mãe, né? Mas o menino não pode responder, porque enquanto mães, a gente acha que a gente é detetora de todo conhecimento e saber. Então a gente não escuta os nossos filhos.
Então fica um alerta aí para você, mãe, pai, que está, né, nos assistindo, nos vendo. Modifica essa forma de diálogo, né? Pergunte para ele se ele tem interesse realmente do futebol que o Joãozinho joga. Porque às vezes ele não quer jogar futebol de campo, mas ele quer ser um nadador, ele quer ser um competidor de jogos de videogame mesmo, gente. Qual é o problema disso? Né? Claro que tudo tem um limite. Porque até para o futebol de campo tem que ter um limite. Né? O menino quer jogar bola na rua todos os dias, ele quer ir treinar no campo não sei quantas vezes por semana, ele só quer viver do futebol. Isso também não é legal, é o excesso. Né? Então, todos os excessos em todas as situações não vão ser legais. Né? Então, esse é um fator assim, que é muito importante da gente ressaltar, que às vezes lá na primeira infância a gente já traz isso, né, como uma base. E aí essa pessoa vai crescer com uma autoestima não tão alta, né? Pode ser que isso traga para ela esse comportamento aí difícil, né, de se manter. E é interessante você falar dessa questão aí das mães, né? Da gente como mãe mesmo. A gente não ouve o filho, né? Não ouve. Porque é incrível isso. E aí, às vezes, eu vou trabalhar isso dentro do consultório com as mães. Aí, às vezes, eu falo assim, olha, ouça, o menino pode vir reclamando, ele tem o direito de reclamar, de esbravejar. Ouça, aprenda a ouvir. Você só não precisa fazer o que ele quer. Mas ouvir. Perfeito. Ouvir, você vai ter que ouvir. Ouve, acolhe, fala para ele assim, olha, eu te entendo a sua reclamação, eu entendo que esse horário você não quer tomar banho, eu entendo que você não quer vestir essa roupa, né? Eu entendo que você não quer, eu entendo que estudar para você é chato, eu entendo tudo isso. Mas eu entender e deixar você fazer o que quer é um caminho muito distante, né? Então, mas a criança, pelo menos, ela se sente acolhida. Ela sente que... Sim, e quando você traz isso, é o quê? É um reforçador positivo, né? São práticas positivas que vão fazer com que a autoestima dessa criança... Assim, eu falei com minha mãe, mas ela entendeu. Né? Eu não fiz o que eu quis, mas ela compreendeu que naquele momento eu não queria tomar banho. Por quê? Mas por que você não quer tomar banho? A gente não sabe... É outra coisa que a gente desaprende, é o porquê. A gente está na fase dos 3 até 2, 3, até os 5, 6 anos. A gente fica num porquê, né, que cansa os adultos. Né? Por quê? Ah, mas por que eu não posso? Ah, deixa. Ah, mas por quê? E a gente não sabe, né? Não sabe responder. Né? E aí, ao invés de a gente voltar aos porquês para o outro, né? Mas por que você quer fazer isso? Né? Ah, mãe, eu não quero... Não entendi? Deu uma picada aqui. Por que você está pensando assim? Né? Quando a criança... Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente começa a voltar a pergunta para o outro, isso não é só de mãe para filho, não, gente. Isso é dentro dos relacionamentos, casal, né? Seja marido e mulher, seja namorado, seja ficante, seja o crush. Pergunte. Porque se você não pergunta, você não sabe o que está passando na cabeça do outro. Você não tem uma resposta, você tem uma suposição, que é o que a sua cabeça desenvolveu. Não é a verdade. E aí a gente tem que entender. A pessoa que tem autoestima baixa, ela distorce os pensamentos, gente, que é de uma maneira impressionante. Ela vai levar... Perfeito, Patrícia. Tudo para o lado negativo. Ah, se a pessoa do lado dela está de cara fechada, é porque eu fiz alguma coisa. Ah, é porque não gosta de mim. Não é porque está cansado, não é porque aquele dia às vezes a pessoa não quer conversar, não é porque realmente esquece e tal. Então, assim, a autoestima baixa, ela faz essa distorção cognitiva. É fato, né? Então, assim, eu sempre brinco, gente, para com essa bola de cristal. Vamos quebrar essa bola de cristal, porque ela está muito embaçada. Vocês estão usando uma bola de cristal embaçada. Né? Um negócio complicado, né? A Larissa está aqui falando, a famosa bola de cristal. Eu xingo por... Todo mundo acha que é dono do suposto saber, né? Eu sei tudo do outro, mas eu não sei nem de mim, como é que eu sei do outro? Eu sempre questiono isso, né? Assim, gente, como que você vai saber o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, se você nem perguntou? Né? Que eu acho que esse é o grande ponto, assim, a pergunta, né, esse porquê que a criança faz lá na primeira infância, que muitas vezes nós adultos temos preguiça de responder,
a gente depois, quando está adulto, a gente não faz esse porquê também para os adultos, né? Às vezes a gente não faz um porquê, não vou fazer porquê pro meu chefe, porque ele pode interpretar de tal forma e me mandar embora. Então vamos treinar como perguntar, que eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem esquecido, assim, como perguntar para o outro, né? Quais as melhores palavras a serem utilizadas? Qual a melhor entonação a ser utilizada para que o outro compreenda o que eu estou querendo saber, né? Porque às vezes também, assim, fulano, né, coisas de marido e mulher, então eu sou terapeuta de casal e família também, então a gente acaba tendo muitas, assim, influências nesse sentido, né? Vamos aqui Por que você não lavou a louça? Oi? Oi? Né? É uma função que não é só feminina, a função é da casa, da família, de todos que habitam naquele lar. E por que que você chega como mulher, né? Você se sente a dona, a rainha do lar, né? E acha que tem que perguntar por que que você não lavou a louça? Talvez se eu mudasse a forma, né? Oi, meu amor, tudo bem? Pois é, eu precisava tanto que você... Não de forma falsa, tá, gente? Entenda a forma que eu tô dizendo aqui, né? Amor, você podia ter colaborado um pouquinho mais hoje, né? Eu tô tão cansada e tudo. Você tá cansado também? Aconteceu alguma coisa no seu trabalho e tal? Nossa, eu jurava que hoje eu ia chegar em casa, a louça ia estar lavada e aquela comidinha já ia estar até pronta. Mas vou te confessar, se eu chegasse aqui e a louça já estivesse lavada, ia me ajudar demais. Mudou totalmente, concorda? Só que aí, para conseguir fazer essa jogada, essa troca, né? Tem que fazer terapia, tá, gente? Tem que fazer terapia para manter os níveis de ansiedade lá embaixo, de estresse, para ressignificar aquele dia pesado que a gente teve e não despencar tudo lá dentro de casa quando a gente chega, a vasilha está sem lavar. Sim, a gente está dando um exemplo aqui, porque é o cotidiano, né, Patrícia? É o que nos chega, né? Você não recolheu o lixo, né? Gente, mas por que não recolheu? Né? Porque talvez não tenha sido pedido de uma forma muito solícita. Então, assim, a gente tem que aprender isso. E é na terapia mesmo que a gente aprende, né? É nessa troca aqui, a gente está muito aqui para isso, para poder levar essa desmistificação, quebrar esse tabu, né? De que para ser feliz, de que para viver uma vida plena, né? Ou pelo menos mais tranquila, a gente precisa se autoconhecer, para a gente ter, no mínimo, uma autoestima um pouco melhor. Né? Então, o autoconhecimento é base. Né? A base para que as outras coisas venham. A gente passa a comunicar melhor. Né? Sim, perfeito. É muito falha, assim, né? Porque a gente acha que o outro também tem a bola de cristal e o outro também está adivinhando o que eu estou pensando. Se eu tenho bola de cristal, eu acho que o outro também tem, né? E não tem. Sim. Principalmente os vossos maridos, né? Desculpe aí os homens que estão na live, mas eles não leem sinal de fumaça. Eles não sabem o motivo de uma cara fechada, porque cara fechada pode ser fome ou cólica, né? Verdade. Né? Eles esquecem, né, das coisas. A moça com a cara fechada hoje. Você brigou com o seu chefe? Ele não deduz que é porque ele fez alguma trabalhada. Dá uma boa noite aqui pra galerinha aqui, menina. Olha, ei, César, Kátima, olha, a galera tá chegando aí, menina. Coisa boa. Então, assim, a gente precisa aprender a comunicar, né? E a gente tem que abafar os ruídos da nossa comunicação. Né? Quando eu trabalho com as pacientes, o que é a comunicação assertiva? Eu certificar que o outro entendeu a mensagem que eu quis passar para ele. Né? Então, assim, no final da conversa, você entendeu o que eu quis falar? De forma sutil, faça ele repetir para você o que você falou para ver se ele entende. Né? Com a criança, isso dá muito certo. Né? E por que isso não dá certo lá? No meu trabalho, com o meu colega de trabalho, por que isso não dá certo lá com casa da minha casa? Talvez é falta de treino, talvez é falta de persistência, de insistir, né? Gente, a gente tem que educar as pessoas.
né? Educar as pessoas. Psicoeducação. De acordo com o que eu quero, de acordo com o que eu acredito. Porque às vezes há um tempo atrás eu era uma pessoa, aí eu fui mudando. As pessoas que estão convivendo talvez não acompanharam a mudança. Então talvez eu... Sim. Né? O que faz sentido há um tempo atrás não é a mesma coisa que faz sentido daqui a 5 anos, né? Relacionamento, né? A Ana sabe melhor do que eu, né? Também há tempo de casar e vivo com isso também. Às vezes as pessoas namoraram lá há 5, 6 anos atrás. Namoraram 5 anos, hoje já tem 10 anos que estão casados, né? Gente, já se passaram 16 anos. É muito tempo. A pessoa ainda está procurando aquela pessoa que ele começou a namorar. Já mudou, não tem mais. Né? Voltando aos sistemas, né? Quando a gente pensa nisso, se a gente é formado de sistemas, nós temos um sistema que muda o tempo todo, que é o sistema celular, né? Então, as células, elas nascem e morrem todos os dias. Então, assim, como que eu posso pensar que uma pessoa que convive comigo, que eu conheço ela há 16 anos, há 20 anos, há 50 anos, ela vai estar do mesmo jeito? Ah, mas fulano é assim. Não, fulano é assim, mas ele vai mudar, ele pode mudar, né? Que bom que a gente muda, que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente está aberto às novas possibilidades, né? E tem mudança, gente, que não é nem planejada a mudança. Tem mudança Sim. que é pela convivência do seu sistema. Você muda o seu sistema, às vezes, de trabalho. Às vezes você vai trabalhar num ambiente, aquele ambiente, ele vai te modelar. Você vai conviver com outras pessoas, você vai conhecer outras coisas, você vai passar de outras coisas. Às vezes você gostava do cabelo louro, né? Mas aí alguém um dia que trabalha lá com você, olha, se você pintar o seu cabelo um tom mais escuro, será que não fica legal? E tal. E se você for uma pessoa aberta e já estiver querendo mudar, você vai mudar. Né? Porque Sim. a gente há poucos dias eu fiz um post falando sobre isso. A gente é influenciado pelas 5 pessoas mais próximas que estão com a gente. Né? Então a gente que não necessariamente precisa ser a nossa família, né? Esse é o nosso núcleo. Podem ser constituídas aí essas 5 pessoas diferentes. Sim, são pessoas diferentes. Então nós mudamos, nosso sistema ele muda. Né? A nossa autoestima, ela não é assim o tempo todo. Às vezes a gente está com ela mais lá embaixo, aconteceu alguma coisa, nossa autoconfiança, ela chega aqui embaixo. Às vezes está mais lá em cima, né? Mas é interessante a gente manter um equilíbrio, né? Olhar para dentro desse sistema, né? Se eu sou uma pessoa hoje que eu não sou tão confiante, peraí, o que tem no meu sistema? Né? Se eu fui criada por uma mãe superprotetora, se eu fui criada por uma mãe que não me deixou experimentar as coisas, por uma mãe que não me deixou errar. Né? Será que eu vou ter confiança mesmo? Quando aquele chefe lá que eu nunca vi na minha vida me pede um trabalho que eu fico assim, meu Deus. E aí? Um desafio. A autoproteção é um fator, né, Patrícia? Assim, que desencadeia a baixa estima, inclusive, porque eu sou tão cerceada pelo outro que eu não consigo perceber que eu dou conta de fazer sozinho, né? Que eu sou capaz, né? Então, assim, é algo que a gente precisa tomar cuidado com essa proteção em excesso, esse cuidado excessivo, né? A gente tem que ter uma proteção assistida, né? Eu falo sempre assim, a gente dá uma cordinha para o adolescente, aí, mas daqui a gente está dando uma olhadinha, a gente vai ensinando, né? Até onde que ele pode ir, né? Com quem que ele está indo, porque a gente também não vai largar, né? Quando a gente está falando isso, a gente não vai largar o outro à mercê do mundo, porque o mundo tem vários caminhos, né? Então a gente vai dar uma liberdade assistida, mas de forma positiva mesmo, empoderando que ele é capaz, que ele dá conta, né? Eu vi a Cid colocando ali acima que ela não está quase dizendo não, mas que é difícil, né? Sim, é difícil, tá só com 15 anos, ele está transformando a vida dele. Né? E todos nós passamos por essa transformação. Nós adultos que estamos aqui, aos 15 anos, a gente tem uma dor, né, física, uma dor emocional muito grande, que depois da maioridade a gente nem se recorda direito, mas quando a gente vai fazer uma retrospectiva de nós mesmos, e isso dentro da psicoterapia a gente é possível chegar nesse lugar, a gente vai entender por que a gente está com baixa estima, né? Porque a gente passou por muitos caminhos que não foram realmente muito agradáveis.
Sim, e aí a gente tem as dores lá da infância, às vezes a pessoa sofreu um abuso na infância, né? E aquilo Isso é mais comum do que se imagina, gente. sofreu um abuso na infância, aí aquilo só vai refletir na adolescência, aí na adolescência vem cá camuflado, aí chega cá na fase da adulta, tá aquela mulher lá do consultório, eu não tenho desejo pelo meu marido, eu não quero ter relação. Aí quando você vai puxar, onde que tá? Né? Então, assim, o autoconhecimento... Uma dor na alma. Né? O autoconhecimento, fazer terapia, procurar ajuda, né? Se a autoestima não tá legal, é investigar mesmo, é entender aonde que tá essa raiz aí, porque a nossa autoestima ela tem 4 pilares, né? Que é o autocuidado, autoconfiança, amor próprio e autoconhecimento. Então eu preciso desses 4 pilares, né? Eu preciso de amor próprio, eu preciso de autocuidado, eu preciso de autoconfiança, eu preciso de autoconhecimento. E para me ter esses 3, meu autoconhecimento tem que estar em dia, né? E o que é autoconhecimento? Né? Olhar para esse sistema, olhar para essa família. E aí, se eu fui criada por uma família castradora, por uma família adoecedora, fui, né? Já não tem a própria fui, mas e agora como adulto? Será que não é sua responsabilidade mudar isso? Será que você não tem capacidade de a partir de agora mudar a sua história? Né? Porque quando a gente chega na fase adulta, a responsabilidade é nossa. Por mais que os nossos pais erraram, nos influenciaram, né? Tanto positivamente como negativamente, mas agora chegou na fase adulta, se não está dando conta, meu filho, procura um psicólogo, um psiquiatra, um outro profissional e vá dar conta da sua vida. Não dá para ficar chorando mais, pedindo que pai e mãe resolvam seus problemas. Né? Perfeito. Não tem como. Temos que assumir, né? Nosso momento, né? O que a gente está fazendo, o que é o nosso, o que é do outro, sabe? Eu acho que também tem muito isso, né? A gente às vezes carrega coisas que é do outro, não é nossa. Sim. É verdade? E o nosso já é tanto, a gente vai ficar carregando coisa do outro. Então, não é egoísmo, gente, é amor próprio. Cada um com sua dor, cada um que lute, né? Eu sempre falo assim, ó. Cada um que lute. Às vezes a pessoa vem para terapia trazendo a história da mãe, do pai, e fala assim, eu queria tanto que minha mãe fizesse terapia, eu queria tanto que meu pai fizesse terapia, eu queria que minha vizinha fizesse terapia. Eu disse, não, minha filha, concentra na sua terapia, para você dar conta aí desse povo todo e deixa eles lá. Cada um na sua luta. Se fulano fizesse terapia, minha vida ia melhorar demais. A gente atrelar, né, a nossa vida, a vida do outro também é um outro problema, né? Porque não dependemos do outro, tem que depender de mim, das minhas forças, do meu conhecimento, né? Da minha capacidade, porque não é do outro, é meu, né? O meu querer não é do outro, tem que ser meu, né? Então essa coisa também de ser possessivo com as coisas, né, com o outro, isso não traz benefício, sabe? Acho que são pensamentos que estão inseridos dentro da nossa sociedade que precisam ser ressaltados, assim, no sentido da gente falar mais sobre isso, para que as pessoas possam se buscar mesmo autoconhecimento, né? E sair desse lugar. E também outra coisa, sabe, Patrícia, que eu acho que é importante, as pessoas terem autocompaixão, né? Eu tenho muito amor para o outro, mas não tenho amor para mim, né? Assim, comigo, né? Eu me autoflagelo o tempo todo, né? Eu sou culpado, eu fiz isso, tá? Mas e aqui? E o outro, né? O outro é o outro, eu sou eu. Exatamente, né? Então, assim, tem coisas que é do outro, não é meu. Porque como a gente está num sistema, que o outro foi modelado lá, ele vai chegar aqui de uma forma diferente da minha. Dentro de uma história dolorosa, ninguém erra sozinho. Tem sempre os dois lados, né? No mínimo 50 para cada lado, né? Para ser um pouquinho mais justo. Quando o casamento acaba, é os dois que errou. Quando uma relação no trabalho dá ruim, pode ter certeza que tem dedo de todo mundo ali, né? Então, ninguém erra sozinho. Então, por que não se acolher, né, gente? E a gente está aqui nessa vida também para errar. Não veio receita, né? Não veio nenhuma receitinha aí para a gente seguir.
Então, é cada um com sua história, cada um com sua dor, procurando o que faz sentido para si. Sim. Você dá conta. Porque livro de autoajuda, receita, tem várias, mas você tem que entender o que faz sentido para você. Né? Tem gente que faz sentido acordar às 5 horas da manhã, fazer atividade física, fazer um monte de coisa. Tem gente, para algumas pessoas faz sentido. Agora, para outras não faz. Para outras faz sentido ela levantar 9, a partir de 9 ela fazer. E tá errado? Não. Né? A Valéria está aqui perguntando se eu era do Recanto Verde. Sim, Valéria, morava lá. Sim. Agora eu estou aqui na região de Venda Nova, tá? Então, para encerrar, gente, eu acho que a mensagem que a gente queria deixar é a seguinte: a nossa família influencia na autoestima? Sim, tanto positivo como negativamente, né? Das duas formas, né? Mas não é responsabilidade da nossa família sarar as nossas dores. Não Sim. A gente tem que cuidar dela como adulto. Agora, fica a mensagem aí para quem tem criança em casa, né? Aprender já a lidar com essas crianças, sem a superproteção, sem esse não exacerbado, né? Procurar dar empoderamento para essa criança, claro que com muito limite, né? Filho não é rei dentro de casa, né? Mas ensinando desde sempre autocompaixão, respeito, né? Uma liberdade assistida, né? Porque isso vai influenciar na nossa autoestima. E quando a gente não está com a autoestima legal, a nossa saúde mental reclama, tá? Sim. Então, foi um prazer. Tem um comentário, sim, tem um comentário aqui, ó. As questões religiosas sempre falam para ajudar o próximo, às vezes até as cargas vêm junto. Sim, com certeza, porque positivo e negativo vão caminhar juntos, gente, não tem como ser diferente, né? Então, assim, vou falar 7 pontos que eu acho importantes, Patrícia, para a gente, né, encerrando a nossa live aqui, deve estar faltando uns 3 minutinhos aí. Faltam 3 minutinhos aí. Então, a gente tem que ser o quê? Ser mais construtivo, valorizar mais a si mesmo, evitar fazer comparações, aprender a lidar com as frustrações da vida, porque elas vêm mesmo, passar mais tempo com as pessoas que a gente gosta, ter convicção dos seus objetivos e conversar com os profissionais psicólogos, que eu acho que esse é um grande caminho aí, né? Então, fica aí essas dicas para vocês, né, que vocês possam realmente ter aprendido ou ter internalizado alguma coisa, né, aqui nesse momento que a gente teve. Eu te agradeço muito, viu, Patrícia, por esse momento, né, de partilha, de troca, né, de crescimento. Convite, né, e ter aceitado, né, se dispor do seu tempo para vir falar, né, com as pessoas sobre autoestima, sobre família, sobre a sua abordagem, né, porque Obrigada. Como eu sou da comportamental, eu sempre tenho que trazer outros profissionais, né, com certeza, para esclarecer, trazer conhecimento, e é a nossa missão, psicoeducar as pessoas. Nem todos ainda tiveram o privilégio da terapia, mas tem aí um vasto conhecimento, vastas coisas aí que pode ajudar. Eu tenho canal do YouTube, eu tenho postagens no Instagram o tempo todo, textos, a Ana Paula também faz o mesmo trabalho que eu nesse sentido. Então, gente, tá aí, só vocês aproveitarem desse conhecimento, a gente faz com muito carinho, e é para vocês, não é pra gente, tá? A gente só partilha o que a gente aprendeu, e a partir do momento que a gente está partilhando, a gente aprende muito mais também. Com certeza, é uma troca, né? É sempre uma grande troca. Tá bom? E aí... Obrigada, eu que agradeço. Aí, segue o perfil da Ana, tem o meu perfil... psicóloga Patrícia Valadares, a psicoana Nascimento, e estamos aí até um próximo momento, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Tá bom? Então, muito Será obrigada mesmo. Gratidão mesmo. Beijo, gratidão. Obrigada a todos que puderam estar conosco aqui presencialmente, né? E os que não puderem, depois podem deixar lá seus comentários, perguntas, podem me enviar, não tem problema nenhum. A live vai ficar salva, tá, gente, no meu perfil. Ah, que ótimo. Tá? Vou salvar lá, vocês podem assistir, mandar para quem não pôde assistir. Adriana, muito obrigada por ter acompanhado desde o início, tá? Muito obrigado mesmo, todos vocês que estão aqui. E beijos. Tchau, tchau. Até o próximo.